vamos orar a Deus pedindo a direção do Senhor, que o Espírito Santo venha nos inspirar para falar da sua bênção, da sua salvação e tudo que nele representa em nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus Cristo, eu peço perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas e fraquezas. Nesta madrugada, Senhor Jesus Cristo, eu entro até o altar do Senhor, pedindo permissão, Pai, para que eu possa falar da Tua palavra de salvação. Em nome de Jesus, que essa madrugada missionária seja, Senhor, um marco na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, abre os corações e o entendimento para que entenda a Sua palavra. Senhor, a Sua palavra, ela é verdadeira, mas, Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, as pessoas não conseguem entender, meu Deus. Então, que nesta madrugada, o Senhor venha ao encontro dessas vidas e que elas possam entender. Vamos ler em Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Vamos falar de Jesus. Jesus, este nome tão falado em todo o mundo, não foi apenas um homem que morreu como um mártir, ou um herói que entrou para a história. Afinal, assim como Jesus, outras pessoas morreram para defender um ideal, sendo perseguidos por causa de uma crença, ou um ideal, por exemplo. Jesus foi além. Ele veio à Terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus para resgatar toda a humanidade de um fim que seria tenebroso. E nesta mensagem, você vai entender que o grande diferencial de Jesus não foi a sua morte, mas sim o trabalho feito a partir da sua morte na cruz, que resultou na sua ressurreição e vitória sobre a morte. Para que você entenda, resumidamente, o plano de salvação para todo o ser humano é uma verdadeira história de amor de Deus para você e para mim. Vamos meditar carinhosamente nesta palavra do Senhor. Vamos ver a queda do homem. Deus criou o mundo de uma forma perfeita para habitar neste mundo exuberante em belezas naturais, com linda vegetação, paisagens e animais de todos os tipos. Ele criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia conta que Deus ia todos os dias ao findar da tarde conversar com ele no jardim do Éden. Tamanha proximidade e amizade que havia entre eles. Deus deu total liberdade para que o casal aproveitasse tudo de bom que ele havia feito. Com exceção de uma coisa, Adão e Eva apenas não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles desobedeceram a Deus, porque Satanás, disfarçado de uma serpente, os convenceu que não teria problema eles comerem o tal fruto, e eles caíram neste erro. Até o momento, Adão e Eva não conheciam o pecado. Eles nem sabiam o que era o termo pecado, o que significava, mas depois disso, eles passaram a entender o que era o bem e o mal, o pecado, fazendo com que todas as gerações que viriam depois deles, inclusive nós, já nascessem marcados pelo erro. Como lemos ali, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Isso está em Romanos 5,12. O ser humano passou a ser associado ao diabo, nosso inimigo espiritual, e a ser também dominado por ele. Como falei, isso passou a valer também para aqueles que não tinham nascido, no nosso caso. Com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus e deixou de viver a plenitude de vida que Deus tinha preparado para ele.
E como Deus restaurou o homem e a sua posição original. O que aconteceu no jardim do Éden entristeceu o coração de Deus, não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso traria para nós, principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus, causado por aquele ato que podia parecer simples, mas era muito sério. Aquela distância criada entre o homem e Deus não era o plano original quando o mundo foi criado. Então Deus pensou em uma solução: o nascimento de Jesus. Ele enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo, para nascer do ventre de Maria e ser cuidado também por José como seu pai terreno. Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato rebelde de Adão e Eva. Aqui você vai começar a entender o significado de salvação. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Algo difícil para entendermos pelos nossos intelectos. Aqui na terra ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos, mas apesar de estar aqui, ele não perdeu o seu caráter divino. Jesus era totalmente perfeito, decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar. Por isso era necessário e o pior que tinha que ser ele. A crucificação de Jesus, quando Jesus foi crucificado aos 33 anos, ele passou por um sofrimento que foi muito mais do que físico, foi acima de tudo espiritual. No ato de ser torturado e crucificado, ele tomou sobre si, assumiu como se fossem seus todos os pecados da humanidade, doenças, dores e maldições que o ser humano pudesse viver. Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre ele naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Isso está em Mateus 27:46. Aquele foi o momento de dor máxima de Jesus, pois ele foi separado do Pai por um período, já que todos os pecados estavam sobre ele. Essa foi uma separação necessária, não porque Deus é mau e o abandonou, mas porque existia um propósito nisso, um plano perfeito para que depois todos nós pudéssemos usufruir de algo sem igual. Você vai entender como é o plano de salvação. A ressurreição de Jesus, após morrer, ele foi sepultado. Nos 3 dias em que esteve na cova, seu espírito, segundo o que a Bíblia conta, foi ao inferno e vivenciou o sofrimento daquele local no nosso lugar. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. Ele não apenas ganhou a vida de novo, mas seu ato provou que ele venceu o pecado por amor de nós. Nem a morte, nem o pecado puderam deter Jesus, o Salvador. Isso jamais poderia ter sido feito por uma pessoa comum, pois ele teria erros também e não teria condições de ser o sacrifício perfeito em nosso favor. Jesus pagou o preço para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado, de termos herdado de Adão uma natureza ligada às trevas. Com isso, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Estamos hoje sem qualquer dívida com Deus e por isso temos total liberdade de nos aproximar e ter um relacionamento com Ele de verdade. É isso que mais nos anseia. Da separação que havia entre Deus e o homem, como já expliquei aqui, o pecado cometido por Adão criou uma mancha em toda a humanidade que é impedida de se aproximar de Deus como se Ele fosse nosso Pai. Antes de Jesus, no Velho Testamento existiam leis e rituais que eram necessários serem cumpridas para que o homem tivesse perdão pelos seus atos errados. Um deles era o sacrifício de animais, como carneiros, bodes, em determinadas ocasiões. A ideia era que o animal sacrificado absorvesse no seu corpo a culpa do pecado
do povo. Quando ele era sacrificado, o povo recebia perdão de Deus, pois o animal tinha pago o preço no lugar das pessoas. Existia uma formalidade entre o homem e Deus, e era esta distância que fazia as pessoas terem medo de Deus, e isso é o que chamamos de velha aliança. Após Jesus, foi inaugurada uma nova aliança, que é baseada na graça de Deus. Jesus morreu na cruz como o sacrifício perfeito, pois era um homem perfeito, o Filho de Deus, que veio à terra e tomou forma de homem para acabar de uma vez por todas com o problema do pecado. A natureza pecaminosa herdada por Adão foi eliminada para dar lugar à natureza do próprio Deus em nós. É essa nova natureza que nos garante poder ter um relacionamento com nosso Deus Pai eterno. Da morte eterna, todos nós somos seres eternos, e o tempo que vivemos aqui nesta terra não é dado, comprado, a eternidade que vivemos depois. Depois desta vida, seremos julgados. Existem apenas dois destinos após a morte: o céu ou o inferno. No entanto, é aqui nesta terra que decidimos onde vamos passar a eternidade. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, nós não vamos para o céu porque nos consideramos bons, fazemos caridade ou porque parecemos pessoas inofensivas. A vida eterna no céu é conquistada pela fé na vida e obra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Como temos visto, Jesus é muito mais que um homem que fez história no seu tempo. Ele é o único e suficiente Salvador, o único caminho até Deus Pai, conforme está escrito. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqueles que creram que Jesus é o Filho de Deus, se arrependem dos seus pecados, vivem buscando fazer a palavra de Deus e seguir, são salvos do inferno e ganham vida eterna com Deus. Os demais, os que negam Jesus, mesmo parecendo boas pessoas, viverão eternamente no inferno. A maioria de nós não pensa sobre a eternidade, até porque a nossa mente não alcança muito esse conceito, eternidade ou infinito, mas é necessário pensar sobre, pois aquilo em que cremos definirá o nosso futuro para sempre. É impossível mudar o destino após a morte. Como você pode ser salvo? A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O plano de salvação foi a atitude máxima do amor de Deus pela humanidade. No entanto, como já vimos, nem todos desfrutam dos benefícios deste amor, mas o motivo não é porque Deus ama mais uma pessoa do que a outra. O amor de Deus é percebido por aqueles que creem em Deus e na obra de Jesus. E esse é o motivo pelo qual muitos não conseguem desfrutar. Afinal, como não aproveitar o amor de Deus se nem creem neste amor? Aceitar a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, é somente feito por fé. Ao recebermos este amor por fé, somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Eu sei que é impossível compreender em poucas palavras e de uma vez só tudo que Deus é a obra que foi realizada através de Jesus Cristo. Isso porque o nosso racional, alma, jamais aceitará as coisas espirituais de forma tranquila, pois não há lógica humana na salvação. No entanto, o seu homem interior, o espírito, precisa de Deus e de Jesus, e por isso há tanta paz e alegria quando se encontra no caminho certo. Portanto, se foi gerada fé no seu coração, enquanto você leu esta palavra comigo aí na sua Bíblia, você entendeu que só há salvação através de Jesus Cristo. Vamos orar, ore comigo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Vamos lá. Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio à terra para nos salvar.
Na cruz, Jesus libertou a sua vida para que eu receba. Eu tomo posse dessa vida pela fé, crendo na obra libertadora de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que Ele é o meu único e suficiente Salvador e quero que Ele seja o meu Senhor. Eu me torno, a partir deste momento, um verdadeiro Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém.